A gente segue em frente aqui com o nosso Morning Show. Pessoal, muitos outros temas quentes e urgentes para você ficar bem informado. Olha só, 11 horas e 45 minutos. Eu proponho que a gente vá ali, talvez, para o palco principal do Teatro do Absurdo Brasileiro, que realmente tem protagonizado algumas cenas impressionantes, para dizer o mínimo. Claro, as nossas gloriosas Minas Gerais. Vamos para Minas Gerais com os nossos irmãos mineiros. Dessa vez um caso impressionante. Rodrigo Costa, diretamente de Poços de Caldas, aqui com a gente. Caso impressionante, né, Rodrigo? Que aconteceu no sul aí de Minas, onde uma mulher, pelo visto, quase foi atropelada depois que a bicicleta em que ela estava andando enroscar ali num emaranhado de fios soltos na calçada, né? Vamos saber exatamente o que aconteceu diretamente de Minas com você. Rodrigo Costa, bom dia, cara. Bom dia, Marinho. Esse caso, ele foi registrado em Pouso Alegre, cidade que mais cresce aqui no sul de Minas nos últimos tempos, e o flagra foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram a mulher seguindo de bicicleta quando passa sobre fios que aparentemente se enroscam no pneu da bicicleta, fazendo com que ela se desequilibrasse. O detalhe, porém, é que ela cai na rua bem em frente a um carro que conseguiu frear. O motorista estava atento, ele conseguiu frear antes de atingi-la. A ciclista, ela foi socorrida pelos comerciantes dessa rua, na cidade de Pouso Alegre, e eles tiveram que cortar os fios que ficaram presos na bicicleta e ajudando também ela a se levantar. A Polícia Militar, ela não registrou o boletim de ocorrências, não houve a necessidade, mas por meio de uma nota, a CEMIG, que é responsável pelo poste, a CEMIG Distribuição de Energia informou que uma equipe esteve no local e retirou os cabos de telecomunicações que ofereciam riscos aos pedestres. A CEMIG também informou, Marinho, que ela é detentora da estrutura, só que, no entanto, empresas de telecomunicação, de internet, elas utilizam os postes nas cidades de Minas Gerais e que ela não tem controle exato sobre o que acontece quando esses fios ou quando não existe uma manutenção necessária por parte dessas empresas prestadoras de serviço. Mas ela informou que notifica essas empresas para regularizar o cabeamento quando recebe uma denúncia ou, por exemplo, quando faz uma intervenção na rede como troca de postes. Eu não sei como andam as coisas na metrópole, mas aqui no interior de Minas Gerais a gente tem tido muitos problemas. É caminhão arrancando fio em poste de rua, é fio solto de internet, de telecomunicação. Um verdadeiro caos por aqui, viu, Marinho? Inacreditável, Rodrigo Costa. A gente fica sempre falando que Deus deve ser brasileiro. Eu acho que Deus é mineiro, pela forma como ele acabou salvando aí essa coitada da mulher que acabou refém dessa incompetência estrutural, especialmente em termos de infraestrutura das nossas autoridades e das empresas responsáveis. Enfim, ainda bem que não teve um resultado pior. Obrigado pela presença. Dá para ter outra conclusão, Mano Ferreira? Isso, Marinho. A gente, numa situação como essa, acaba sendo obrigado a falar sobre a precária situação de infraestrutura dos fios e postes por todo o Brasil, né? A maioria das nossas cidades, infelizmente, acaba tendo essas fiações expostas que muitas vezes acabam, como a gente já viu em São Paulo, cidade mais rica do Brasil, várias vezes com chuva, tem queda de árvore que leva a derrubada de fios, que leva a blackout. Vira armadilha. Apagão, exatamente. E o risco à vida das pessoas, porque essa fiação exposta acaba deixando muita gente vulnerável e possivelmente se arriscando a ser vítima de algo mais grave que pode levar até a problemas com a vida das pessoas, né? Márcia Dantas, minha querida, de volta aqui com a gente. Isso é, acho que o mais próximo que eu já vi da vida, literalmente estar por um fio, e ainda bem que não houve um desfecho negativo, né? Pois é, e eu lembro que aqui em São Paulo as pessoas tiveram, né, um negócio em relação a esse negócio de fio de alta tensão, sim, né? Sim. Não tem um projeto que parece que queria... Inclusive é da vereadora Cris Monteiro. É da Cris Monteiro que a gente falou tanto. Para embutir a fiação. Aterrar a fiação como é na Paulista. Elétrica. Gente... Como é na Avenida Paulista, certo, Dias? Então, melhoraria muito, né? O que vocês acham? Mas é muito caro, que dizem, né? Sabe qual é o grande problema em relação a esse tema? Porque assim, a rede de fiação, a concessionária de energia é detentora dos postes. Aí vem as empresas de internet, de telefonia, acabam alugando essa estrutura. Só que não há cobrança por parte dos órgãos fiscalizadores em relação a esse aluguel.
Quando o fio geralmente cai, normalmente é relacionado à internet ou até de telefonia. Por isso que não provoca choque e tudo mais. Claro que a recomendação é jamais a pessoa se aproximar caso veja uma situação como essa. Mas dessa moradora, ela nem viu, né, que aconteceu isso em Minas Gerais e acabou quase sendo atropelada. Mas o grande problema é esse. Porque a rede é alugada, aí fica nesse jogo de empurra e ninguém resolve nada. Inclusive, né, são milhões de reais que elas detêm, né, essas pessoas, essas empresas, né, de energia. E aqui em São Paulo, ela é recordista, a Enel é recordista de reclamação em relação a isso. Porque faltam operadores, na minha região falta luz toda vez que chove na zona oeste de São Paulo. Então, assim, a população fica refém e o problema é a demora que esse atendimento leva. Tem regiões, naquele último apagão aqui em São Paulo, que ficaram com mais de uma semana sem luz, 20 dias sem luz. Aí é um absurdo. Em São Paulo, na metrópole mais desenvolvida do continente, isso para a gente não mencionar a situação periclitante da Light, que é equivalente da Enel, nunca vou entender, descobri lá no Rio de Janeiro, dizendo que 60% dos usuários dos serviços de luz da Light são de gatunete, de não pagantes, principalmente ali na Rocinha, no Complexo do Alemão, sendo onde o problema é mais agudo, e as milícias cobrando as taxas, enfim, de gatunete. E, de novo, eu sei que o Brasil cansa, né? O Brasil cansa. Jéssica Peixoto, quer comentar? Nesse ponto eu acho que não tem muito a acrescentar, não. No final do dia, é necessário que a gente modernize os sistemas de fiação que não tenha devida manutenção. Muita gente fala sobre a situação das árvores próximas aos fios, também é problemática. Mas também, quantos de nós não passamos em alguma região, São Paulo inclusa, não na região da Paulista porque está subterrâneo, sou uma forte defensora disso, porque por mais que seja caro, o custo de manutenção diminui muito, o custo de cuidado também é potencializado, o risco de não ficar sem energia, então tem vários benefícios, como estabelecido no projeto da vereadora Cris Monteiro. Mas, para além disso, no final do dia, quando a gente olha, a gente vê uma ausência de manutenção nas mais variadas prefeituras e espaços do país. E as pessoas ficam com vida em risco. Quem nunca passou por um fio desencapado na rua? Sempre passa. Numa situação de chuva, numa situação como essa, o risco de vida aumenta. É isso aí, a gente segue adiante aqui.